escutei aqui, pode marcar a agenda que eu vou tomar café na sua casa também. Livro de Gênesis, capítulo 7, verso 16. Quantos acharam, digam amém. Amém. Diz assim o texto sagrado: os animais que entraram eram um macho e uma fêmea, de tudo o que é considerado ser vivo, de acordo com o que Deus ordenara a Noé. Então, o Senhor fechou a porta por fora. Você que pode, toma o vosso assento, glorificando e exaltando ao Senhor. Então o Senhor fechou a porta por fora. Queridos, nós estamos diante de um texto que é muito conhecido dentro da Bíblia Sagrada. E este é um texto que é conhecido como o alfabeto da nossa fé cristã. Falar aqui de Noé é falar daquilo que você já ouviu, já escutou e já até desenhou. Falar de Noé é as primeiras histórias que a gente vai ouvir quando vamos para a casa de Deus. Tem ímpio que decifra de uma forma especial esta história. Mas algo aqui que me chamou muita atenção, que este homem, por nome de Noé, ele está em uma geração corrompida, ele está diante de um povo que fazia o que queria, se dava em casamento, era um povo que tinha duas opções: ou eles adoravam, serviam a Deus, ou eles faziam o que eles queriam. A história apresenta que todos escolhiam servir a si mesmo, fazer aquilo que eles mesmos queriam, mas alguém aqui que o Senhor vai achar graça, e este homem é um homem por nome de Noé, e isto me chamou a atenção, que Deus, ele vai preparar uma vida, um propósito, uma história, para que Noé viesse a viver. A Bíblia está dizendo que Noé, este momento, ele tem aproximadamente 600 anos. E isto marcou o meu coração. Por quê? Porque é uma promessa de Deus para a vida de Noé, para que ele viesse vivenciar o que ele está vivendo. Mas vai passar 600 anos para que uma promessa viesse chegar até a sua vida. Pensando nisto, 600 anos, ele poderia se corromper, ele poderia abrir mão, ele poderia se envolver com aqueles que não queriam adorar ao Senhor e muito menos servir a Deus. É inacreditável Noé, ele sustentar uma santidade e uma graça tamanha que é estar sobre a sua vida, pois pessoas poderiam chegar diante de Noé e dizer: Noé, vamos abandonar estas práticas e vamos fazer o que nós gostamos e amamos e que a nossa carne se apaixona. Mas Noé está focado naquilo que os céus falaram a ele, aquilo que os céus revelaram a ele, e isto marcou a minha alma. Por quê? Porque estamos vivendo em duas gerações, aqueles que adoram a Deus e aqueles que estão se corrompendo, pois a promessa na sua vida, que já tem 30 anos, e pessoas estão dizendo: abandona, deixa de lado, não faça aquilo que Deus lhe prometeu, mas isso agrada ao coração de Deus. Você está na expectativa da promessa, mas está sustentando a graça que Deus derramara sobre a tua vida. Eu vim dizer para você que ainda crê na promessa de Deus. Deus não esquecera daquilo que Ele prometera à tua casa, à tua vida, à tua família. Pode ter pessoas brincando de ser crente, brincando de adorar, brincando de servir a Deus, mas você tem uma promessa, e a promessa é que Deus vai salvar a tua casa, vai salvar a tua família e vai mudar a tua história. Noé, ele está aqui, ele está dizendo: não, eu não vou abrir mão. Mas a Bíblia está apresentando aqui que aquilo que ele recebeu como promessa vai começar a se cumprir.
eu posso imaginar Deus dizendo: ora, Noé, a arca já está pronta, e enquanto esta arca está sendo preparada, eu vou resumir, enquanto esta arca está sendo preparada, ele está batendo prego, usando martelo, usando a ferramenta, pessoas já estão zombando dele, dizendo: ora, não vai acontecer, nunca houve uma chuva tamanha como esta você está proferindo. Não é agora que vai chover, não é agora que vai ter dilúvio, mas ele está usando a ferramenta que Deus o confiara e estar construindo uma arca a qual Deus o designou. É interessante que esta ferramenta que estava na mão de Noé, ela está de outra forma na sua mão, e enquanto você constrói aquilo que Deus o ortogou, pessoas estavam zombando Noé, e estão zombando você também, dizendo: ora, nunca vai acontecer, já 2000 anos há uma promessa, já estamos ouvindo e nunca vai acontecer esse arrebatamento, esse dilúvio, esta chuva. Mas alguém aqui que está dizendo: eu sei o que Deus falara comigo, por quê? Porque ele tem a experiência dos seus antepassados, e ele está dizendo: Deus de Israel, ele falou comigo, ele está falando na minha alma, e ele está dizendo: eu preciso construir. A arca está preparada, a arca está pronta, e parece que alguém está zombando dele, dizendo: ora, mas a arca está pronta, o que vai acontecer com esta arca? Ele está aqui já falando mais um século, e ele está dizendo: vai ter um dilúvio, e eu preciso pregar esta mensagem para que você se arrependa, para que você receba a salvação, para que você venha junto comigo. Mas ninguém queria ouvir o que Noé estava a pregar. A Bíblia está dizendo que agora os céus começam a se movimentar, e enquanto o céu se movimenta, há barulhos na terra, e enquanto esses barulhos estão dominando esta terra, pessoas estão ficando preocupadas. Por que esta preocupação? Porque Noé, ele não vai tocar uma trombeta, Noé, ele não vai chamar no WhatsApp, Noé, ele somente vai abrir a porta da arca, e começa a vir animais de tudo quanto é tipo, e de tudo quanto é lado. Enquanto Noé está abrindo a porta, os animais estão indo em direção à arca, e isto aqui está ferindo, e está trabalhando ao meu coração, porque tem pessoas que têm promessa de Deus, e quer colocar as coisas dentro da arca, dentro da maneira que Ele quer, mas a promessa de Deus não trabalha assim. Para viver a promessa de Deus, nós só precisamos construir aquilo que Deus nos ordenou. Para viver a promessa de Deus, nós só precisamos nos preparar como Deus mandara nos preparar. Para viver a promessa de Deus, só precisamos santificar como Deus mandara santificar. A arca está pronta, pastor Márcio, e alguém está dizendo: não adianta. Ele vai abrir a porta da arca, e os animais começam a vir, macho e fêmea, e está entrando para dentro da arca. O povo está dizendo: o que está acontecendo? O que está acontecendo neste ambiente? Eu posso ouvir Noé dizendo: é a promessa de Deus se cumprindo, é a promessa de Deus sendo concretizada. Eu vim dizer algo para alguém aqui na noite desse dia. Alguém vai ouvir barulho, alguém vai ver você se preparando, alguém vai até ver você abrindo a porta, mas o que Deus vai enviar como providência, pessoas vai dizer o que está acontecendo, e os teus lábios irão proferir: é a promessa de Deus se cumprindo, é a promessa de Deus chegando, é a promessa de Deus chegando na casa, chegando na vida, chegando na família. Eu sei que você não é Noé, você é Maria, você é João, mas a promessa de Deus também está sobre a tua casa, está sobre a tua vida, está sobre a tua família.
Noé está dizendo, a promessa está se cumprindo. Só que a Bíblia está dizendo aqui que todos já estão entrando dentro desta arca. E enquanto todos já estão dentro da arca, há uma preocupação. Por quê? Porque o povo está dizendo, e agora o que se fazer? A Bíblia diz que o céu se abre. E enquanto o céu se abre, a Bíblia apresenta que grande chuva começa a descer do céu. Só que esse mesmo momento que o céu se abre, o próprio Deus, a Bíblia diz, ele vem e fecha a porta por lado de fora. Isto aqui me trouxe um pensamento, porque a melhor coisa que queremos é entrar com Deus para dentro e fechar a porta. Até o livro de Apocalipse apresenta que ele está por lado de fora. E eis que está a porta e está batendo. Mas aqui não é Noé que quis deixar Deus por lado de fora. É o próprio Deus que precisa trabalhar do lado de fora. E ele resolve fechar a porta para o lado de fora. E isto aqui tem deixado alguém preocupado. Por quê? Porque enquanto o céu se abre, a água desce. Mas só que é um propósito ou uma promessa que ele fez a Noé, dizendo, construa esta arca. O propósito aqui é edificar o que Deus prometera. Então a porta se fechou e a janela do céu se abriram e as águas estão descendo. Mas enquanto as águas descem, o propósito de Deus é levantado. Enquanto as águas descem, a arca está subindo para outro nível. Deixa eu dizer, enquanto as águas chegam, enquanto a tempestade domina, enquanto a crise afronta, o propósito de Deus está sendo levantado. Eu não sei dizer por você, mas eu entendo na minha alma que enquanto esta tempestade, enquanto esta crise está dominando, o propósito de Deus está sendo edificado, o propósito de Deus está sendo elevado. Eu não sei até onde Deus vai levantar o propósito dele, mas se for como a igreja, ele vai levar até a mansão celestial. Eu vim dizer para alguém, se você ainda não entrou na arca, prepare a sua história e pula por dentro da arca, porque o próprio Deus vai fechar a porta. A Bíblia está dizendo que a porta é fechada por lá de fora. Enquanto ele fecha a porta, a água começa a dominar o ambiente. E aqui há um momento que Noé, ele vai se preocupar. Por quê? Porque as águas vai começar a movimentar um propósito. A água vai começar a movimentar a arca, e a arca vai começar a viver um movimento. E esse movimento traz preocupação para quem está sendo o primeiro andar nesse naufrágio. E alguém está dizendo o que está acontecendo com esta arca, que ela movimenta para lá e para cá, já andou em alto mar. Você se preocupa, dá vontade de pular. Nós achamos mais seguro nadando nas águas do que dentro do barco. O barco está em movimento, porque a porta está fechada e o barco ou a arca está em movimento. A nossa preocupação não é com a tempestade somente. A nossa preocupação não está somente dentro da arca. A nossa preocupação é porque a porta está fechada. Eu sei que dói, a porta está fechada. Parece que a área do relacionamento está fechada, a área financeira está fechada, parece que as coisas não estão indo bem e parece que está tudo fechada. Mas mesmo com a porta fechada, o propósito está em movimento. Mesmo com a porta fechada, o propósito está com movimento. Eu vou dizer algo profético.
físico. Deus não precisa de porta aberta. Deus não precisa de tudo na mão. Ele só precisa de alguém que não confia no carro, não confia no cavalo, mas faça menção dele, porque mesmo com a porta fechada, você vai viver o movimento de Deus, a sua casa vai viver o movimento de Deus, a tua família vai viver o movimento. A arca está em movimento, mas a porta está fechada. Só que a Bíblia está dizendo, ela nos faz entender que é uma preocupação aqui de Noé, porque as águas já estão dominando, e ele já está há dias. Alimentação, tem providência dentro da arca. Ele tem que aprender a lidar com os animais, e animais talvez ferozes, porque às vezes o propósito de Deus é nos fazer aprender a conviver com animais ferozes em um ambiente, porque tem pessoas para viver promessa de Deus, tem que estar do lado de alguém que é pior que cobra, e pessoas se comparam com animais, porque é impossível você viver uma promessa de Deus e não estar num ambiente de perigo, mas Deus está dizendo através da sua fidelidade, aonde você encontra, você vai viver coisa grande. A porta está fechada, tem animais perigosos, tem pessoas perigosas, calma, a promessa que Deus vai guardar você e a tua casa, a promessa que Deus está blindando você. Eu vou dizer de novo, não se preocupa com a esquina, não se preocupa com os perigosos, confia na mão de Deus, porque Ele está cuidando de você, Ele está cuidando da tua casa. A porta está fechada, a providência, tem animais, só que ele quer saber o que está acontecendo lá de fora. Olha só, ele tem promessa, ele está vivendo a promessa, mas ele quer saber o que está acontecendo por lá de fora. Há um problema aqui, que quando pessoas têm promessa, e ele tanto quer saber o que está acontecendo lá de fora, que ele pode ir para fora e viver um declínio, viver um perigo. A porta está fechada pela mão de Deus, porque se fosse pela mão de Noé, ele abriria e sairia no meio da tempestade e poderia matar tanto ele quanto a sua casa. Tem porta que Deus não abre no meio da tempestade, por causa do teu desespero, porque se abrir você mata a tua casa. Deus está com a porta fechada para guardar você e a tua casa. Ele está dizendo calma, porque enquanto a porta está fechada, eu sou provedor da sua vida. Eu vim dizer para você, é melhor estar dentro da arca nesta tempestade do que querer sair para o lado de fora. É melhor estar dentro da igreja nesta crise do que estar do lado de fora, porque aqui dentro tem providência, porque aqui dentro tem proteção, porque aqui dentro tem cuidado. Aqui dentro da arca Deus ainda cuida, Deus ainda trabalha. Deixa do jeito que está lá fora, mas cuida da arca. Noé, a porta está fechada. Está fechada para você não abrir. Ele está dizendo, eu quero saber o que está acontecendo lá fora. A Bíblia está dizendo que ele vai soltar uma ave. Ele vai soltar uma ave, por quê? Porque ele está preocupado do lado de fora. Está no ambiente da promessa. É só desfrutar da promessa. Mas não, ele quer saber o que está acontecendo lá fora. Ele não consegue abrir a porta. Há uma janela acima que ele não tem tanto acesso. Ele vai dizer, vou soltar uma ave. E a ave que ele vai soltar é um corvo, um urubu. É uma ave suja, conhecida como suja no livro de Levítico. Que ele vai soltar esta arca, vai soltar esta ave, perdão. Só que o que me chama a atenção é que este urubu, ele atenta para alimentos, para animais não vivos, mas mortos. Atenta para aquilo que já morreu. O problema aqui é pessoas no ambiente da promessa,
querer olhar para o lado de fora. Mas o símbolo do urubu aqui é a visão de Noé, porque ele tanto quer saber o que está do lado de fora, ele envia uma ave, e esta ave é o corvo, e ele quer saber o que está lá fora. Tem pessoas que estão na casa da promessa, no lugar da promessa, no tempo da promessa, mas ele quer saber o que está acontecendo lá fora. E ele envia o corvo, e o corvo aqui é alguém que tem visão de algo que já morreu, daquilo que já se foi, daquilo que não presta mais, daquilo que não tem vida mais, porque o urubu, ele pode ver um animal até grande, gigante, que ele não se atenta, mas ele vê algo pequeno, morto, ele se apaixona, porque é uma carniça. Tem pessoas que estão assim, vivendo a promessa, mas olhando para aquilo que já morreu, desejando aquilo que já está morto, desejando o passado. Deus está dizendo: viva a tua promessa, não apaixone para aquilo que para trás ficou, não deseja a carniça que já morreu, não deseja aquilo que Deus tirou da tua mão, tirou da tua casa, não anseia para aquilo que já se foi. Viva a promessa, mas tira esta visão de urubu. A Bíblia vai dizer, para encerrarmos, ele deixa o urubu, vai começar, o corvo vai começar a rondear, ele vai rodear, e a preocupação dele aqui é para aquilo que está morto. Ele rodeia, roda, porque o urubu é assim, ele fica rodando, roda, mas nunca chega a lugar algum. E outra, ele não volta. Só que Noé, a Bíblia diz que ele vai passar 7 dias, e ele vai ter outra estratégia. 7 dias, ele vai tomar uma nova atitude. O número 7, na gematria bíblica, ele apresenta como algo perfeito, número da perfeição. Me faz entender aqui, que após dias perfeitos, ele vai usar outra estratégia. Tem uma palavra para alguém aqui na noite desse dia. Tem pessoas que às vezes só fica lembrando do que morreu, só briga do erro com o esposo do passado, é uma briga com a esposa daquilo que para trás ficara, mas Deus já está dizendo: é tempo de viver dias perfeitos no Senhor. Após 7 dias ele tomou uma nova atitude. Deixa eu dizer, não toma atitude com esta visão do passado, não toma uma atitude com esta visão que você está olhando, mas viva dias perfeitos na casa do Senhor, na presença do Senhor. Por quê? Porque é na casa de Deus que nós ouvimos uma nova estratégia, que nós aprendemos a tomar uma boa atitude, e através de dias perfeitos, Deus vai dar estratégia maravilhosa. Eu não sei você, mas dentro da casa de Deus eu tenho aprendido nesta crise como entrar, como sair, como fazer. Eu estou aprendendo até orar de novo no meio desta tempestade. Deus está dizendo: os dias perfeitos estão aí. É o melhor tempo para orar, é o melhor tempo para consagrar. Pastor Cássio, eu não tenho nada em casa. É o melhor tempo para semear na obra de Deus, porque enquanto eu cuido da arca, Deus está preparando uma terra para mim voltar a colher, voltar a semear. O que você vai fazer? Eu vou tomar uma nova atitude. Qual é a atitude? Eu vou soltar agora uma pomba. Ele solta a pomba dá um passeio, não acha pouso, mas ela retorna. Por quê? Porque a pomba, ela é o símbolo do Espírito de Deus. Você pode enviar ela, porque ela não desampara, ela volta de novo dizendo: no meio desta crise você até xingou, mas eu vou ficar com você. No meio desta crise você quis até se apostatar, eu vou ficar com você. Ela volta. Ele espera mais dias, ele vai dizer assim: não tem jeito, eu quero saber como está do lado de fora. Mateus, a Bíblia está dizendo que ela sai novamente, mas
mas ela volta com providência na mão. Ela volta com ramo de oliveira. A oliveira, ela produz a azeitona, que é amassada, ela faz-se o óleo. Então eu estou entendendo algo para encerrar. Mesmo com a porta fechada, Deus está derramando unção dentro da arca. Mesmo com a porta fechada, Deus está enviando alimento dentro da arca. Eu não sei como vamos passar de hoje para amanhã, mas se a porta fechar de novo, Deus vai enviar providência na arca. Deus vai enviar providência na arca. Vai ter unção na arca, vai ter cuidado na arca, vai ter a mão de Deus na arca. Ei, não é o que está acontecendo? Os céus está respondendo. Ele vai dizer assim: a terra está boa, tem plantações cessou, eu quero sair, mas não tinha como ele sair. Ele tem que esperar uma confirmação de Deus, e Deus confirma, as portas se abrem. Só que quando ele sai, não tem ninguém mais na terra, todos estão mortos. Só vai estar Noé e a sua família. Tem coisa aqui que não é para desfrutar todos. Tem momento aqui que quem passou só foi Noé e sua família. Deus já está dizendo: quem vai viver aqui agora e desfrutar é você. A terra, obrigado, a terra está pronta. Noé, pode começar a semear, pode cuidar da terra, porque esta terra está boa para você colher. Ele vai começar a semear, e tanto que a semente dele é tão boa, que ele vai perder o equilíbrio para desfrutar daquilo que ele semeou. Porque quando chega em capítulo 9, a Bíblia está dizendo que ele está se embriagando na sua vinha. É tanta bênção que Deus deu para ele, que ele perdeu o equilíbrio. A palavra que eu tenho para você aqui: você passando este tempo na arca, confiando na mão de Deus, Deus vai preparar uma boa terra para você colher. Mas escute, tenha equilíbrio na hora de colher o que Deus vai te dar. Não esqueça do mandamento: não se embriague naquilo que Deus te deu, porque tem porta que Deus abre que nós perdemos o equilíbrio. Nós não queremos ir para a igreja mais, não queremos participar da oração mais, nós não queremos fazer mais nada para o Senhor. O que é isso? Perdeu o equilíbrio, não sabe equilibrar a obra de Deus, o reino de Deus, com a colheita que Deus está dando. Mas a palavra que Deus arde ao meu coração é que a terra está sendo preparada para você voltar a colher, para você voltar a colher. Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Há uma terra preparada de Deus para a nossa vida. Noé está dizendo: eu estou vivendo uma promessa de Deus. Você vai dizer também: eu estou vivendo uma promessa de Deus. Quem diria? A promessa dele precisava de tempestade, precisava de vendavais, precisava de um dilúvio, mas era a promessa que Deus tinha para ele. Talvez você vai dizer: Cássio, mas como eu vou viver essa promessa? É muita prova, muita tempestade, muito dilúvio. Quando é assim a promessa, tinha que ter dilúvio, tinha que ter tempestade. Talvez a promessa que Deus quer cumprir na sua vida necessita da porta fechada, necessita deste dilúvio. Se a promessa veio dele, não se preocupa, porque ele vai cumprir todas as promessas. Deus, eu quero te glorificar e exaltar a ti, Senhor, porque o Senhor é grande e é poderoso. Eu louvo ao Senhor por esta palavra que não é minha, que é do Senhor, mas eu creio, Senhor, nesta terra e nos cuidados do Senhor sobre a nossa vida e sobre esta arca, Pai. Abençoa o anjo desta igreja, Pai, a sua família, a sua casa, proteja, guarda. Ó Senhor, estende sobre todos os obreiros
obreiros, Senhor, as obreiras, e esta igreja, Pai, que incansavelmente tem orado por um, tem orado por outro e orado pelas famílias, Senhor. Envia a proteção e o cuidado, Senhor, e a tua bênção, que não acrescenta dores alguma, seja sobre este santuário, sobre estas vidas, em nome de Jesus, assim eu oro e te agradeço. Amém.